Em 2009, o arqueólogo forense Nicolas Belantoni viajou a Moscou para examinar o fragmento de crânio que Rússia mantido como prova fíndio morte de Adolf Hitler. O análise de DNA feito em Estados ingressou revelado um fato inesperado. Os restos mortais pertenciam a uma mulher. Ele encontrar colocar em pergunta o exclusivo evidência física de morte do ditador. Os arquivos da KGB ocultaram os restos mortais e os relatórios de autópsia por décadas, enquanto documentos da CIA e do FBI, recentemente desclassificados, mencionam rotas de fuga, submarinos alemães e testemunhas que afirmaram ter visto Hitler na América do Sul. A ciência moderna reabriu um caso que as potências do pós-guerra acreditavam estar encerrado. Esse documentário examina a evidência forense, o informação segredos e os testes genéticos que podem reescrever o capítulo final do Terceiro Reich. DNA em Moscou. Dia que Hitler morreu 2 vezes. No início de 2009, o arqueólogo forense Nicolas Belantoni recebeu um convite inusitado: examinar um fragmento ósseo preservado nos arquivos estatais russos e atribuído a Adolf Hitler por mais de 6 décadas. Nos cofres de Moscou, o fragmento, um pedaço de crânio com um orifício de bala, era considerado a prova final do fim do ditador. Belantoni examinou o material com cautela. A estrutura óssea pareceu-lhe surpreendentemente esbelta, mais típica de uma mulher jovem do que de um homem de 56 anos. As suturas indicavam uma idade inferior à registrada nos relatórios soviéticos de 1945. Ainda então, obtido autorização para extrair pequenas amostras e submetê-las à análise genética. As amostras foram transportadas para Connecticut, onde Linda Straussbaugh fechou seu laboratório por 3 dias para se dedicar exclusivamente ao projeto. Utilizaram os mesmos protocolos aplicados em casos criminais. Extrair DNA viável de um osso exposto ao fogo e enterrado por décadas apresentou desafios consideráveis, mas conseguiram replicar o material genético por meio de clonagem molecular e verificaram os resultados diversas vezes. Quando as conclusões chegaram, o mundo da história estremeceu. O DNA era inegavelmente feminino. Os cromossomos sexuais pertenciam a uma mulher, não a um homem. A única evidência física que ligava diretamente Hitler a um ferimento de bala havia desaparecido, de ser invalidado. 64 anos depois de fatos, a informação mais importante sobre a morte dele acabou vindo de outra pessoa. A descoberta foi divulgada pelo History Channel em um documentário intitulado A Fuga de Hitler. Veículos de mídia internacionais repercutiram a notícia com manchetes sensacionalistas proclamando que Hitler poderia ter escapado. Teorias da conspiração surgiram. Havia circulado durante décadas, eles encontraram novo vida. Sim, o exclusivo evidência física. Os céticos argumentaram que o tiroteio foi falso e que toda a narrativa oficial deveria ser questionada. Para entender como ele chegar para esse ver, é necessário volte para o Durar. Dia do Terceiro Reich. 30 de abril de 1945, Berlim. Estava em chamas baixo, ele avançar implacável de tropas soviéticos. O estrondo da artilharia fez tremer os prédios que ainda estavam de pé. 15 metros abaixo da superfície, no bunker da chancelaria do Reich, Adolf Hitler vivia suas últimas horas. Algumas horas antes, havia contratado casado com Véspera Braun, dele parceiro de 3 décadas, em uma cerimônia breve e quase administrativa realizada em meio ao caos. Durante a manhã, Eva saiu rapidamente para o jardim da chancelaria para ver o sol uma última vez. Tempo, um gesto carregado de simbolismo pedaço depois do meio-dia, Hitler pedido que envenenou para a loira, dele cadela pastor alemão. Ele animal era obrigado para ingerir cápsula cianeto, convulsionado e morreu em minutos. Era prova macabro para confirmar que o veneno funcionou. Para aqueles que testemunharam a cena, ficou claro que o Führer não tinha intenção alguma de se render ou ser capturado. Por volta das 15h30, Hitler e Eva Braun se retiraram para seu quarto particular com instruções estritas para que ninguém os incomodasse. Minutos depois, segundo várias testemunhas, ouviu-se um tiro, abafado pela espessura das paredes e pelo ruído constante de bombardeios externo. Quando participantes entraram, eles encontraram Hitler desabou em ele sofá com um ferimento de bala em o templo certo. Para dele, lado deitar, Eva Braun jazia imóvel, sem ferimentos visíveis, após ter ingerido cianeto. 2 pistolas Walter estavam no chão.
O ar exalava um odor pungente semelhante ao de amêndoas amargas, característico do cianeto de hidrogênio. Os corpos foram envoltos em cobertores e levados para o jardim, onde foram encharcados com gasolina. O fogo os consumiu parcialmente, mas o combustível disponível era insuficiente para a incineração completa. Os restos carbonizados foram enterrados em uma cova rasa, que mesmo noite, almirante Dönitz, recebido um telegrama criptografado comunicando-se com ele. A morte do Führer foi anunciada, mas a informação não foi divulgada imediatamente. No dia seguinte, 1º de maio, a rádio de Hamburgo interrompeu sua programação com um anúncio solene após trechos de Wagner e Bruckner. Dönitz informou ao mundo que Adolf Hitler havia caído naquela tarde, lutando heroicamente em Berlim. A mentira foi deliberada. Hitler não havia morrido naquele dia, mas no dia anterior, e não havia caído em combate. A versão oficial buscava preservar uma imagem de honra militar e facilitar uma rendição pacífica. O regime nazista, mesmo em seus momentos finais, continuou a construir mitos. A confusão atingiu tais proporções que o general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, declarou publicamente em junho de 1945 que não estava convencido de a morte de Hitler. Que declaração legítima ou especulações e convertido. O destino do Führer permanece um dos enigmas mais perturbadores do fim da guerra. Enquanto isso, os soviéticos mantiveram silêncio absoluto. Não divulgaram detalhes, não apresentaram provas. Não confirmado nenhum, eles negaram nada. Que ambiguidade deliberar respondeu para uma estratégia calculada por Stalin. Que encerra em ele mistério de Hitler, uma ferramenta política. Isso foi útil para semear a desconfiança entre os aliados ocidentais. O jornal Pravda chegou ao ponto de publicar que os rumores sobre a descoberta do corpo de Hitler eram uma provocação fascista. Outros veículos de comunicação controlados por Moscou sugeriram que o ditador estava vivo e sendo protegido por americanos e britânicos. A Guerra Fria da Informação havia começado antes mesmo do fim da guerra militar. No verão de 1945, o destino de Adolf Hitler havia se tornado um mistério completo de especulações, mentiras policiais e silêncios estratégico. Em metade desse vazio, nasceu um mito que perduraria por décadas, a possibilidade de o homem mais odiado do século XX ter escapado da justiça. O Dentes do Führer, como Moscou guardou o segredo. Embora as teorias de fuga proliferassem em 1945, os soviéticos sabiam mais do que admitiam publicamente. Na manhã de 2 de maio, o soldado Ivan Churakov notou terra recém-remexida no jardim da chancelaria do Reich. Na esperança de encontrar ouro nazista, ele começou a escavar. Para a escavação e encontrado um osso de perna. Especialistas perícia forense baixo ele comando da unidade Smersh, cujo nome significava morte aos espiões, eles desenterraram o que presumiam era ele corpo do ditador. Estava faltando. Um papel do crânio, presumivelmente seu maxilar foi arrancado por um tiro na têmpora, mas o que restou dele correspondia ao seu registro dentário. A autópsia também relatou que Hitler, como já se especulava, tinha apenas um testículo. O testemunho de Helena Jevskaya, uma intérprete russa cujas memórias foram publicadas décadas depois, fornece um relato em primeira mão desses eventos cruciais. Seu depoimento oficial você entregue um caixa de joia barato dizendo-lhe o Dentes de Hitler, e sim, o se você perder vai responder com a cabeça. O coronel explicou que não tinha acesso a um cofre, então você confiável o Dentes porque, como mulheres, era menos provável que ele ficaria bêbado e perdê-los. Acompanhada por 2 oficiais superiores, Jevskaya foi procurar o dentista de Hitler, mas ele havia fugido para a Baviera. Eles localizaram a assistente do dentista, Käthe Häusermann, que após se certificarem de que não tinham intenção de lhe fazer mal, os levou ao consultório odontológico dentro das ruínas da chancelaria do Reich, onde encontraram os registros dentários e radiografias de Hitler. No dia seguinte, os interrogadores pediram a Häusermann que descrevesse os dentes de memória. O que ela disse coincidiu com as radiografias. Quando Jevskaya abriu a caixa de joias, Häusermann exclamou: "Estes são os dentes de Adolf Hitler." Esse eu e a dental não era suficiente para Stalin, quem permaneceu profundamente desconfiado. Essa desconfiança transformaria a investigação em um dos segredos mais bem guardados, mantido à margem da Guerra Fria.
Os soviéticos formaram equipes especiais encarregadas de verificar se Hitler havia escapado. Cerca de 800 pessoas foram interrogadas nos meses que se seguiram à queda de Berlim. Aproximadamente 70 membros do círculo íntimo do Führer foram levados para a Rússia. Em fevereiro de 1946, 10 deles foram enviados para a prisão de Butyrka, em Moscou, baixo estrito medidas de vigilância. Cada prisioneiro dividia uma cela com um informante e todas as conversas eram gravadas. Os relatórios faziam parte do arquivo secreto conhecido como Operação Mito. Os assessores pessoais, Heinz Linge e Otto Günsche, foram considerados testemunhas-chave. Segundo seus depoimentos, ambos ouviram um disparo na tarde de 30 de abril. Ao entrarem, encontraram para Hitler morto em ele sofá com um ferimento de bala em o templo certo e um forte. O ar estava impregnado com o aroma de amêndoas. Eva Braun também estava morta, aparentemente envenenada. 2 pistolas jaziam no chão. Alegaram que os corpos haviam sido envoltos em cobertores, levados para o jardim e encharcados com gasolina. Linge reconheceu que os corpos ainda eram reconhecíveis e que o de Hitler tinha um buraco do tamanho de uma moeda no crânio. Stalin não ficou satisfeito. Em abril de 1946, organizou uma segunda comissão de inquérito chefiada pelo patologista forense Piotr Semenovsky. O objetivo era corrigir as falhas da primeira autópsia, que não havia examinado os órgãos internos. A segunda comissão reconstruiu meticulosamente os eventos. Trouxeram os prisioneiros de volta a Berlim para recriar os últimos dias no bunker, realizaram novas inspeções na chancelaria do Reich e encontraram vestígios de sangue humano tipo A no sofá, nas paredes e no chão. Identificaram um padrão de respingos compatível com um ferimento de bala na cabeça. Ele 30 de poderia de 1946. Eles descobriram fragmentos de um crânio com um orifício de saída de bala, juntamente com restos de roupas e uma coleira de cachorro, provavelmente pertencentes a Blonde e o relatório. De Semenovsky concluído que ele tomada havia estive feito para 100 rodeios, em o boca ou têmpora direita. Smerchelle negado para entregar o corpus para novo autópsias, provavelmente por temer para ser desacreditado caso seu relatório anterior se provasse errado. O resultado foi uma conclusão ambígua. A versão oficial soviética permaneceu deliberadamente inconclusiva. O historiador Anthony Beevor escreveu sobre como Stalin estava ansioso para certificar-se de que Hitler era morto, mas da mesma maneira ansioso de disfarce-se notícias de seus supostos aliados. Em vez de revelar a verdade, o Pravda disse que os rumores eram uma provocação fascista. As autoridades soviéticas espalharam a notícia de que Hitler estava vivo e sendo protegido pelos americanos. Enquanto os soviéticos permaneceram em silêncio, os britânicos decidiram agir. Em setembro de 1945, ele e brigadeiro Dick Branco, recrutados para Hugh Trevor Roper, um jovem oficial com Trevor Roper, recebeu formação acadêmica em História para investigar formalmente o que aconteceu em Berlim, um dossiê de 4 volumes sobre a personalidade e hábitos de Hitler. Durante Autumn, viajou pela Alemanha reconstruindo os últimos dias do Reich. Muitas testemunhas oculares havia morto qualquer ausente. Goebbels L. havia morto intencionalmente junto para sua família. Bormann estava desaparecido. Seus principais assessores haviam sido capturados pelos soviéticos e não estavam disponíveis para interrogatório. Trevor Roper localizado pessoas próximo para o envolta fim de Hitler. As secretárias Gerda Christian e Else Kruger relataram o ocorrido com base em depoimentos. Direto. Com esses dados, o historiador britânico reconstruiu uma narrativa coerente. Hitler e Véspera Braun, eles colocaram fim para deles vidas em ele bunker, ele 30 de abril. Os corpos foram cremados no jardim conforme ordens expressas do Führer. Em 1º de novembro de 1945, Trevor Roper realizou uma coletiva de imprensa em Berlim, apresentando suas conclusões. Ele esclareceu que, embora os soviéticos estivessem céticos, os depoimentos das testemunhas eram consistentes e a morte voluntária era o único desfecho lógico. Um mês depois, uma descoberta fortuita confirmou suas conclusões. Os serviços de inteligência detectaram um homem usando o pseudônimo Wilhelm Paustin, suspeito de ser Wilhelm Zander, ex-assistente de Bormann. Os agentes descobriram uma mala escondida com um compartimento secreto contendo documentos de valor histórico incalculável.
Dentro dela estava o testamento político de Adolf Hitler, ditado no bunker em 29 de abril. Um apêndice escrito por Goebbels confirmava os detalhes da morte de Hitler. A certidão de casamento de Hitler e Eva Braun também veio à tona. Os documentos foram autenticados pelo FBI. Seu conteúdo coincidia com os relatos coletados por Trevor Hopper. Em janeiro de 1946, Eliter Zander era capturado. Durante o interrogatório, ele confessou detalhes que corroboraram a versão da morte. Com isso, a investigação britânica foi praticamente encerrada. Encerrar um arquivo de inteligência não significa encerrar a imaginação do público. Apesar de evidência, ele mito de sobrevivência de Hitler contínuo crescente. O Documentos, o relatório da Operação Mito, detalha toda a trajetória dos restos mortais. Inicialmente enterrados perto de Berlim, foram transferidos diversas vezes e, finalmente, em fevereiro de 1946, para Magdeburgo, onde foram secretamente sepultados no pátio de um prédio da contra-espionagem. Ali permaneceram por 25 anos, até 1970, quando a base soviética deveria ser devolvida à Alemanha Oriental. Temendo que o local se tornasse um santuário neonazista, o chefe da KGB, Yuri Andropov, ordenou sua destruição definitiva. A Operação Arquivo começou ele 4 de abril de 1970. Os restos eram exumados secretamente e transferidos para os arredores de Schönebeck, aproximar do rio Elba. Vladimir Gumeniuk, um ex-soldado, relatou em 2001 como ele e 2 camaradas encontraram caixas com 1,7 metros de profundidade. Carregaram-nas em um jipe e dirigiram até o campo fingindo serem soldados pescando. À beira de um rio, eles despejaram gasolina sobre as caixas e queimaram o corpo de Hitler de forma mais completa do que seus soldados nazistas haviam conseguido fazer em 1945. Gumeniuk afirmou que recolheu as cinzas e as espalhou de uma colina no dia 5 de abril. Palavrões carregar ele segredo para Delikova. Então prazo fisicamente o história de vestígios do Terceiro Reich. Apenas a mandíbula, o fragmento do crânio e partes do sofá manchado de sangue foram preservados nos arquivos da inteligência soviética. Os segredos não desapareceram. No verão de 1992, uma jornalista russa chamada Ada Petrova visitou o diretor do Arquivo Estatal de Troféus Especiais em Moscou. Sua investigação tomou um rumo decisivo quando lhe disseram que o crânio de Hitler estava em Moscou. Petrova abandonou seu projeto inicial e localizou os fragmentos cranianos no arquivo. Estado de Federação Russo. Lá descoberto também ele chamado Arquivo Hitler, 6 volumosos arquivos baixo, ele nome, indica de Operação Mito se encontrar. Revelou que as autoridades soviéticas haviam ocultado informações deliberadamente. Até para deles ter historiadores. Existia uma segunda comissão de investigação sobre a morte de Hitler, que nunca havia sido mencionada publicamente até então. Petrova, não apenas encontrado ele crânio, mas também uniformes de Hitler, cadernos, 42 aquarelas pintadas pelo jovem Hitler e imagens de um filme soviético de maio de 1945, mostrando o jardim da chancelaria do Reich e os corpos da família Goebbels. Os documentos soviéticos revelaram numerosas inconsistências especialistas forenses. Em alguns casos, eles encontraram fragmentos de bolhas de tóxico em boca, mas sem vestígios de cianeto em órgãos interno. Foram também detectadas marcas de estilhaços no peito do suposto corpo de Eva Braun, o que aparentemente contradiz a hipótese de envenenamento. Essas inconsistências alimentaram uma nova onda de teorias. Em 1995, o cirurgião britânico Hugh Thomas publicou Doppelganger, a verdade sobre os corpos no bunker de Berlim. Thomas criado uma teoria radical, que o corpos encontrado não eram o de Hitler e Eva Braun, mas cadáveres substitutos preparados para enganar. Embora Thomas reconhecesse a natureza hipotética de sua tese, ele conseguiu semear uma dúvida metodológica fundamental. Se os relatórios soviéticos continham tantas inconsistências, o mundo não poderia ter certeza de que os restos mortais mantidos em Moscou eram realmente os de Adolf Hitler. No final do século XX, existiam múltiplas versões autorizadas e incompatíveis sobre como morreu Hitler. Uma investigação, ele alegou que ele tomada em boca, outro mantido que ele se envenenou com cianeto.
Uma terceira hipótese combinava ambas. Cada versão era apoiada por autoridades aparentemente confiáveis e cada uma contradizia as outras. Essa multiplicidade de narrativas policiais erodiu o confiar público em qualquer uma única versão dos acontecimentos. Determinar se Hitler morreu como um soldado, a tiros, ou como um covarde envenenado, tornou-se uma questão quase moral sobre o caráter final do ditador. O mundo se preparava para entrar no século XXI com uma questão fundamental sem resposta definitiva. Ele, crânio enganado, ciência contra o mito do bunker. Em ele, ano 2000, avançar de metade século depois de o derrubar do Terceiro Reich, ele, arquivo, o arquivo estatal russo, decidiu exibir publicamente pela primeira vez o fragmento de crânio que supostamente pertenceu a Adolf Hitler. A exposição foi intitulada A Agonia do Terceiro Reich. O chefe do arquivo, Sergei Mironenko, não tinha dúvidas sobre sua autenticidade. Em declarações à imprensa, afirmou que não se tratava apenas de um osso encontrado na rua, mas de um fragmento descoberto em uma vala comum onde o corpo de Hitler havia sido enterrado. Para Mironenko, a procedência estava documentada e a cadeia de custódia, clara essa confiança, porém, provaria ser prematura. 9 anos depois, em 2009, Nicolas Belantoni foi autorizado a realizar testes de DNA. Ele voou para Moscou para inspecionar os troféus macabros, o fragmento de crânio e as manchas de sangue do sofá do bunker. Ele teve apenas 1 hora, usou cotonetes e coletou amostras do fragmento ósseo. Belantoni tinha as fotos de referência que soviéticos eles levaram do sofá em 1945 e era vendo exatamente o mesmo manchas em o fragmentos testa para ele, então que sabia que era trabalhando com material autêntico. A cadeia de custódia pareceu sólida. O amostras carregou para Connecticut Linda Strauss-Bauer, colina dele laboratório. Durante 3 dias, utilizando as mesmas rotinas e controles que seriam usados em um laboratório forense, eles estiveram atentos à importância histórica da análise. Extrair DNA de um osso com mais de 60 anos, exposto ao fogo, não é tarefa fácil. Para a surpresa da equipe, eles conseguiram extrair uma pequena quantidade de DNA viável, que replicaram usando cópia molecular. Strauss-Bauer admitiu que tiveram muita sorte de conseguir alguma leitura. Quando os resultados finalmente chegaram, foram extraordinários. O DNA era inegavelmente feminino. Os cromossomos sexuais pertenciam a uma mulher, não a um homem. A única evidência física concreta de que Hitler havia se suicidado acabara de ser invalidada. A descoberta causou alvoroço. 64 anos após os acontecimentos, a evidência física mais importante pertencia a outra pessoa. Surgiu então uma questão lógica. Poderia o fragmento pertencer a Eva Braun, que morreu aos 33 anos? Belantoni mostrou cético. Ele, crânio. Foi apropriado para mulheres entre 20 e 40 anos se passaram, mas não havia nenhum relato de que Eva Braun tivesse se suicidado. Poderia ter sido qualquer pessoa. Muitas pessoas foram mortas nos arredores do bunker nos últimos dias da guerra. A implicação era perturbador. Sim, ele, fragmento. Não pertencia para Hitler e provavelmente a identidade de Eva Braun também não foi revelada. A questão de sua ascendência permaneceu em aberto. Teria sido um erro honesto em meio ao caos de 1946 ou algo mais premeditado? Essas descobertas foram divulgadas no History Channel, causando sensação internacional e alimentando amplamente as teorias da conspiração. Se a única evidência física do disparo fosse falsa, argumentavam os teóricos, então toda a narrativa oficial deveria ser questionada. A mídia se aproveitou da história com manchetes sensacionalistas, proclamando que Hitler poderia ter escapado. Programas de televisão exploraram o assunto. Teorias de abrigos segredos em América do Sul. Ele encontrar cientista de 2009. Ele reabriu um caso que muitos acreditavam estar encerrado. Os arquivos estatais russos não estavam dispostos a ceder facilmente. Embora reconhecessem que testes haviam sido realizados, as autoridades russas sugeriram que as conclusões eram prematuras. Argumentaram que determinar o sexo com base em fragmentos ósseos antigos não era infalível e que poderia ter havido contaminação. A controvérsia alcançado tal magnitude que pesquisadores franceses, eles decidiram levar a cabo dele seu próprio estudo independente.
Em março e julho de 2017, uma equipe liderada pelo professor Philippe Charlier obteve acesso sem precedentes tanto ao fragmento do crânio quanto, crucialmente, à mandíbula que estava em poder do FSB desde 1945. O estudo resultante foi publicado no European Journal of Internal Medicine. Representou a tentativa científica mais séria e rigorosa de solucionar o mistério mais de 70 anos após os acontecimentos. Os pesquisadores conseguiram comparar a mandíbula com os registros dentários de Hitler, que sobreviveram à guerra. O professor Charlier explicou que, para apesar de ter apenas 56 anos quando morreu, Hitler teve apenas 5 dos seus dentes naturais restantes. O resto eram dentaduras elaboradas. As dentaduras eram extremamente incomuns, com formatos completamente extraordinários. Era um correspondência anatômico e tecnologia perfeito. Os próteses dentárias de Hitler não eram comum. Eles tinham estive fabricado com técnicas específicas, vestindo materiais específicos. Falsificá-los teria sido quase impossível. A análise por microscopia eletrônica revelou outro detalhe fascinante. Não encontraram vestígios de carne. Esse acordado com ele feito bom documentado de que Hitler era vegetariano. O estado da dentadura também parecia corroborar o relato que Hitler havia feito cianeto antes do disparo. A equipe sugeriu que depósitos azulados nas dentaduras metálicas poderiam indicar uma reação química entre o cianeto e o metal, embora reconhecessem que essa conclusão era especulativa. Em relação ao fragmento de crânio controverso, os pesquisadores franceses puderam examiná-lo visualmente, mas não coletar novas amostras de DNA. As autoridades russas não autorizaram a extração de material adicional. O professor Charlier ofereceu uma importante crítica metodológica ao estudo de Connecticut. De uma perspectiva antropológica, fazer um diagnóstico do sexo baseado em crânio ofertas aproximadamente 51 probabilidade de 5% de estar certo, pouco melhor que o acaso. Charlier argumentou que até mesmo a análise de DNA poderia ser afetada por contaminação, especialmente em amostras então ancestral, e manipulado para isto longo de décadas. O fragmento foi tocado por inúmeras pessoas desde 1946, armazenado sob condições variadas e exibido em exposições públicas. O novo estudo francês concluiu que, qualquer que fosse a origem do fragmento craniano, a mandíbula era definitivamente do Führer e, portanto, não houve fuga milagrosa. A identificação dentária foi, na opinião da equipe francesa, irrefutável. A autenticidade da mandíbula pareceu corroborada pelas memórias de Helena Arjevskaya, cujas história detalhado de como os dentes eram recuperados oferecido um corrente. A custódia foi documentada desde o momento da descoberta. Arjevskaya estava presente, segurou a caixa de joias com os dentes, acompanhou a assistente do dentista e testemunhou o reconhecimento. O estudo francês não encerrou completamente o debate. A questão do fragmento de crânio permaneceu parcialmente sem resposta. Se o DNA era feminino, a origem desse crânio e o motivo pelo qual os soviéticos o apresentaram como prova permaneciam obscuros. Eu pudesse ter estive um erro em Helicaus de 1946, conclusão enviesado de a comissão de Semenovsky ou parte de uma estratégia de desinformação. O professor Charlier ofereceu uma interpretação mais simples. Determinar o sexo por meio de características cranianas tem apenas uma explicação 55% de precisão, isto que poderia explicar por que os soviéticos acreditavam erroneamente que pertencia a Hitler. Em 2018, quando o estudo francês completo foi publicado, o mundo tinha duas evidências científicas aparentemente contraditórias. A análise de DNA do crânio sugeria que ele não pertencia a Hitler. A análise dentária da mandíbula confirmava que, de fato, pertencia ao Führer. O responder avançar provável era que os soviéticos havia tarefa um erro em 1946, eles identificaram o fragmento de crânio, mas acertaram quanto à mandíbula. O crânio poderia ter pertencido a qualquer uma das inúmeras vítimas que morreram na área do bunker. Mas a mandíbula, com sua prótese dentária singular, era quase certamente de Adolf Hitler. Para os teóricos da conspiração, essa explicação era insatisfatória. Eles argumentavam que se os soviéticos havia enganado em um papel de evidência crucial, o confiar em o resto precisava ser questionado. Se Stalin mentiu deliberadamente durante anos, quais seriam os motivos?
Para acreditar que o Mandíbula era autêntico, não eram suficiente. Avançar de 70 anos após os acontecimentos, o enigma persistia. A ciência havia fornecido respostas, mas essas respostas geraram novas perguntas. O caso demonstrou que, mesmo com tecnologia moderna, acesso para arquivos segredos e análise forense avançado, a história nem sempre oferece certezas absolutas. O que ficou claro foi que o mistério de Hitler não era apenas uma questão histórica, mas também psicológica e cultural. O mundo precisava ter certeza de que o mal supremo do século XX havia encontrado seu devido fim. Enquanto houvesse qualquer dúvida, qualquer inconsistência, qualquer fragmento de evidência ambíguo, as alternativas continuariam a proliferar. Curso para o sul. Ele fantasma do Führer na Patagônia. Enquanto cientistas debatiam fragmentos de crânio no século XXI, havia outra questão em aberto. Dimensão do mistério que não poderia ser resolvido em laboratórios, teorias de fuga para a América do Sul. Essas teorias não se baseavam apenas em especulação, mas em documentos oficiais, depoimentos gravados e propriedades físicas reais com conexões inegáveis com o regime nazista, o arquivo central do FBI sobre Adolf Hitler, dossiê 65-53615, começou a ser divulgado ao abrigo da Lei de Liberdade de Informação em 26 de abril de 1976. Entre esses documentos, ele encontra um relatório particularmente intrigante, datado de 14 de agosto de 1945, apenas 3 meses após a queda de Berlim. O relatório contém um relato em primeira mão de alguém chamado Gaidano, que alegou ter sido enviado para encontrar Hitler e sua comitiva quando desembarcaram de submarinos na Argentina, 2 semanas e meia após a queda de Berlim. Gaidano foi um dos 4 homens que se encontraram com Hitler e seu grupo de 50 pessoas. Hitler chegou com 2 mulheres, um médico e vários outros homens. Ao anoitecer, o grupo chegou ao rancho onde supostamente estavam escondidos. Segundo Gaidano, esse acordo havia sido feito por 6 altos funcionários argentinos já em 1944, um ano inteiro antes do fim da guerra. Gaidano afirmou estar pronto para revelar seus nomes assim que o ditador fosse capturado. Ele relatou ter recebido $15 mil por sua ajuda no acordo e, percebendo que era apenas uma questão de tempo até que Hitler fosse preso, desejava limpar seu nome, revelando informação. Existe além do mais outro relatório datado 14 de julho, a partir de 1945, e até mesmo antes, havia documentos referentes a submarinos nazistas que desembarcavam na Argentina. Esses documentos foram levados a sério o suficiente para que J. Edgar Hoover se envolvesse pessoalmente na investigação. Um investigador oficial do ZOA observou na época que oficiais do exército americano na Alemanha não haviam localizado o corpo de Hitler, nem havia qualquer fonte confiável indicando que Hitler estivesse morto. Essa declaração assume particular importância ao se considerar que era feito antes de que Trevor Roper complete dele investigação, quando a incerteza estava no auge. Ao longo de 1945 e 1946, os relatos continuaram a chegar. Em julho, em 1945, o Departamento de Censura do ZOA interceptou uma carta endereçada a um jornal de Chicago, na qual se afirmava que Hitler estava escondido em uma propriedade na Alemanha, a 724 quilômetros de Buenos Aires. O autor alegava que ele vivia no subsolo, em um complexo com entradas secretas controladas por células fotoelétricas e guardado por sósias, e que o Führer estava desenvolvendo novas armas. A reportagem foi considerada suficientemente suspeita. Sério como para aquele governo Estados Unidos, enviarei um telegrama. A denúncia foi encaminhada à embaixada na Argentina, solicitando uma investigação. Em setembro de 1946, circulou um boato de que o Führer estaria na Espanha, liderando uma frota de submarinos nazistas. Pouco depois, surgiu outro boato afirmando que ele teria cruzado o Atlântico rumo à Argentina, onde um cirurgião plástico teria alterado seu rosto a bordo do navio. Em dezembro do mesmo ano, a embaixada americana em Estocolmo recebeu uma carta anônima alegando que Hitler estaria vivendo escondido em uma caverna nas montanhas escandinavas, com suprimentos de comida para vários anos, armas, dinheiro e um grupo de seguidores. Ligações Corvos. Ele remetente exigido um 6º papel do swag e um jipe como recompensa.
Naquele mesmo ano, circularam relatos que o localizavam em um café de Amsterdã com o corpo alongado e o rosto desfigurado, e em Zurique, onde supostamente vivia como um aposentado sofrendo de doença pulmonar. Um oficial americano ordenou uma investigação sobre o caso suíço, escrevendo que seria negligente não dar seguimento a uma pista dessa natureza. O oficial britânico W. Byford Jones registrou em 20 de abril de 1946, dia do 57º aniversário de Hitler, que entre 20 berlinenses instruídos entrevistados, 19 acreditavam que o Führer ainda estava vivo. Muitas crianças ainda se referiam ao tio Adolf como uma figura real, evidência do poder simbólico do mito. Em 1955, o chefe da base da CIA em Maracaibo, Venezuela, redigia um memorando sobre uma afirmação de que Hitler, vivido em Andes colombianos, para o testa de uma comunidade de fascistas alemães fugitivos. Essas teorias ganharam novo fôlego após os testes de DNA de 2009. Bob Baer, um agente de UNC com 21 anos de experiência, apresentado teorias semelhantes em a série documental do History Channel Caçando Hitler, exibida em 2015, apresentou Baer e sua equipe alegando ter descoberto evidências de que Hitler escapou, usando 700 páginas de documentos do FBI que haviam sido desclassificados. O historiador argentino Abel Basti desenvolveu uma hipótese detalhada em seu livro Hitler no Exílio. Segundo Basti, existia um acordo com os Estados Unidos que permitia a Hitler escapar e evitar a captura pela União Soviética, um acordo que também se aplicava a muitos cientistas e militares que posteriormente participaram da luta contra o regime soviético durante a Guerra Fria. Essa teoria não é tão absurda quanto pode parecer inicialmente. A Operação Paperclip, hoje bem documentada, trouxe centenas de cientistas nazistas para os Estados Unidos após a guerra, incluindo Werner von Braun, projetista dos foguetes Finto II que bombardearam Londres. Se os Estados Unidos estavam dispostos a perdoar criminosos de guerra, surge a questão de se eles teriam condições de fazê-lo por dele, utilidade tecnológica, ou possibilidade de permitir que Hitler escapar por... As razões geopolíticas não são totalmente implausíveis. A rota de fuga proposta por Basti sugere que Hitler haveria escapou por um túnel baixo, o chancelaria conectado para o aeroporto de Tempelhof, de onde um helicóptero o transportou para a Espanha de lá. Ele viajou primeiro para Ilhas Canárias, então chegar para a Argentina em um submarino, onde vivido durante 10 anos, e finalmente se estabeleceu no Paraguai sob a proteção do ditador Alfredo Stroessner. Segundo essa teoria, Hitler foi enterrado em um bunker subterrâneo que hoje abriga um elegante hotel em Assunção. Em 1973, a entrada do bunker foi lacrada e 40 pessoas compareceram para prestar suas homenagens a Hitler. Um dos presentes no funeral foi o oficial militar brasileiro Fernando Nogueira de Araújo, posteriormente contado para um jornal sobre a cerimônia. Para além de documentos e testemunhos, existe uma propriedade física que alimenta especulações há décadas. Uma mansão isolada localizada no lago Nahuel Huapi, na Patagônia Argentina. Este paraíso montanhoso tornou-se, na prática, um refúgio para inúmeros nazistas fugitivos após a guerra, um fato histórico indiscutível. A mansão, chamada Residência Inalco, passou por diversos proprietários, cada um com ligações intrigantes ao regime nazista. O primeiro proprietário foi Henrique Garcia Merou, um advogado de Buenos Aires ligado a várias empresas de propriedade alemã que supostamente ajudaram membros de alto escalão do Partido Nazista e oficiais da SS a fugir para a Argentina. Merou comprou a propriedade do arquiteto Alejandro Bustillo, que elaborou os projetos. Originais de Ular em Marchar de 1943, notavelmente 2 anos antes do fim de A Guerra. Este detalhe ganha importância ao considerarmos o planejamento prévio de possíveis rotas de fuga. Bustillo também construiu outras casas para fugitivos nazistas, que foram posteriormente capturados na região, estabelecendo um padrão claro de atividade pró-nazista na área. O terreno onde a casa foi construída, em Bahia Estana, perto da pequena cidade de Vila La Angostura, era bastante remoto e de difícil acesso, características ideais para alguém que desejasse permanecer escondido.
Os planos são notavelmente semelhantes à arquitetura do refúgio de Hitler nos Alpes bávaros, com quartos conectados por banheiros e vestiários, e uma casa de chá situada ao lado de uma pequena casa de fazenda, replicando o projeto do Berghoff com uma precisão perturbadora. Assim como o Berghoff, a casa da Inalco só podia ser vista do lago. Uma floresta nos fundos limitava a vista da terra, proporcionando máxima privacidade. Havia até vacas suíças importadas da Europa pela Merau, um detalhe peculiar que sugere uma tentativa de recriar o ambiente alpino europeu na América do Sul. O complexo era completamente autossuficiente, com seus próprios animais e áreas agrícolas, o que teria permitido para deles ocupantes ao vivo, sem considerar durante períodos prolongados. Possuía também uma rampa que dava acesso direto ao lago, com um hangar para barcos que, segundo rumores, abrigava um hidroavião, proporcionando uma rota de fuga rápida. A localização à beira do lago oferecia uma rota de evacuação imediata para o Chile, cuja fronteira ficava a poucos quilômetros de distância, do outro lado da água. Avançar tarde, Merau vendido o lar para Jorge Antônio, quem era conectado com ele. O presidente Juan Perón era o representante alemão da Mercedes-Benz no país sul-americano. O regime de Perón é conhecido por ter oferecido refúgio a inúmeros criminosos de guerra nazistas após 1945, incluindo Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. De acordo com o livro Lobo Cinzento, A Fuga de Adolf Hitler, Hitler já estava em liberdade condicional. Morto para quando o lar era vendido para José Rafael Trozzo em 1970, o que torna essa ligação particularmente intrigante, é que Trozzo também comprou outras propriedades pertencentes a alguém chamado Juan Mahler, um nome falso para Reinhard Kops, um oficial da SS e criminoso de guerra confirmado. Kops tinha ligações com Erich Priebke, ex-Hauptsturmführer da Waffen-SS, que participou do massacre das cavernas ardeatinas em Roma, em o qual 335 civis italianos eram executados. Priebke não era um fugitivo escondido nas sombras. Ele era um membro respeitado da alta sociedade da região e dirigia uma escola chamada Primo Capraro. Ele vivia abertamente na Argentina, durante décadas até que era extraditado para a Itália em 1995 para face acusações de crimes de guerra. O filho de Capraro vendeu o terreno da casa Inalco para Bustillo, completando assim um círculo de ligações nazistas que ligava diretamente a propriedade a criminosos de guerra conhecidos e confirmados. Não é especulação dizer que inúmeros criminosos de guerra nazistas fugiram para a América do Sul após a guerra. Adolf Eichmann foi capturado em Buenos Aires em 1960 por agentes do Mossad israelense. Josef Mengele, o infame médico de Auschwitz, viveu na Argentina, Paraguai e Brasil por décadas até sua morte em 1979. Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, foi protegido pelos serviços de inteligência dos EUA antes de se estabelecer na Bolívia. A chamada Rota dos Ratos, a rota de fuga organizada que permitiu aos nazistas fugir para a América do Sul, está bem documentada. Envolveu a cumplicidade de elementos dentro da Igreja Católica que forneceram documentos falsos, contatos na Espanha e na Itália que facilitaram o trânsito e governos sul-americanos simpáticos que ofereceram refúgio. Essa rede existia e funcionava eficazmente para criminosos de guerra de escalões inferiores. A questão de por que não teria funcionado para o criminoso de guerra mais grave torna-se relevante. Documentos do FBI sobre supostos desembarques de submarinos e depoimentos como o de Guidano fornecem um contexto concreto que mantém o mistério vivo teorias durante décadas. Ele feito de que esses documentos eram levados em sério. O fato de J. Edgar Hoover ter se envolvido pessoalmente em 1945 e de telegramas confidenciais terem sido enviados a embaixadas, tudo isso sugere que as autoridades americanas consideravam a possibilidade de fuga como algo mais do que uma mera fantasia. O cronologia é sugestivo. O primeiro informação sobre Hitler em Argentina data de julho de 1945, apenas 2 meses após a queda de Berlim. O depoimento de Guidano foi registrado em agosto do mesmo ano. Não se tratavam de rumores tardios, mas de relatos contemporâneos, gerados em tempo real. Sabe-se com certeza que vários submarinos alemães de fato chegaram à Argentina após a guerra. O U-977 se rendeu em Mar del Plata em 17 de agosto de 1945.
O U-530 havia se rendido 2 semanas antes. Ambos comandantes eram interrogados largamente sobre a possibilidade de que haviam transportado líderes nazistas, o que ambos negaram. Mas a chegada deles confirmou que era tecnicamente possível chegar à Argentina de submarino partindo da Europa. Os teóricos da sobrevivência argumentam que os Estados Unidos teriam motivos estratégicos para permitir tal fuga. Ao deixar Hitler escapar para a América do Sul, em vez de cair em mãos soviéticas, os Estados Unidos impediriam Stalin de usar o ditador capturado como troféu de guerra qualquer, isto enviar para um julgamento público projetado para humilhar para o Oeste. Esse teoria rosto sério obstáculos evidencial. Os testemunhos de diversas testemunhas oculares que estavam no bunker, interrogadas independentemente por autoridades soviéticas, britânicas e americanas, apresentaram relatos notavelmente consistentes sobre os detalhes essenciais. Heinz Linge, Otto Günsche e Rochus Mich descreveram a morte de maneira semelhante. A probabilidade de uma conspiração dessa magnitude, envolvendo dezenas de pessoas sob múltiplas jurisdições de inteligência, ser mantida por décadas é questionável. Apesar de serem hostis uns aos outros, a situação parece extremamente difícil. Conspirações exigem silêncio absoluto. Quantos avançar pessoas são envolvidos? Avançar provável é que alguém falem. Nesse caso, ninguém falou. O estudo francês de 2017 forneceu evidências dentárias convincentes de que a mandíbula em poder dos russos era autêntica. As próteses dentárias de Hitler eram únicas, fabricadas com técnicas específicas que seriam praticamente impossíveis de replicar. A cadeia de custódia da mandíbula, documentada por Helena Rzhevskaya desde a sua descoberta, parece sólida. Para os verdadeiros crentes na teoria da fuga, nenhuma quantidade de evidências científicas é suficiente. Eles argumentam que os soviéticos poderiam ter fabricado a mandíbula usando os mesmos técnicos dentários. Sugerem que toda a investigação forense foi comprometida desde o início por agendas políticas. Apontam que o inconsistências em informação soviéticos como prova de ocultação. Aqui reside o verdadeiro cerne do fenômeno das teorias da conspiração sobre Hitler. Não se trata apenas de evidências ou da falta delas, mas de uma profunda necessidade psicológica de acreditar que o mal supremo do século XX não poderia simplesmente ter morrido em um bunker. Avançar. Lá do bunker. Como ele mito superado. História. A construção da narrativa histórica em torno do fim de Adolf Hitler constituiu um dos primeiros campos de batalha informacionais da Guerra Fria. Entre maio e junho de 1945, os serviços de inteligência soviéticos, estabelecido ele departamento conhecido como Seção, dentro da direção principal de contra-espionagem militar, dedicada especificamente à gestão de informações relacionadas a líderes nazistas capturados ou mortos. Essa agência operava sob as diretrizes políticas explícitas de Lavrentiy Beria, que compreendeu desde cedo o valor estratégico de controlar a narrativa em torno do destino do ditador alemão. Em 29 de maio de 1945, o jornal britânico Daily Express publicou declarações do marechal George Zhukov, afirmando que não havia provas conclusivas da morte de Führer. Essa declaração, autorizado de Moscou, respondeu para um diretiva plano estratégico elaborado pelo Departamento de Propaganda do Comitê Central do Partido Comunista. Documentos desclassificados dos arquivos estatais russos em 1992 revelaram que Zhukov havia recebido instruções específicas de semear dúvidas público, enquanto os peritos forenses soviéticos trabalharam em silêncio. A estratégia tinha 2 objetivos simultâneos: manter a pressão psicológica sobre os aliados ocidentais, sugerindo que estes protegiam criminosos de guerra, e preservar espaço de manobra diplomático face a possíveis revelações futuras. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores britânico criou uma unidade especializada dentro do Departamento de Inteligência Política, ativa a partir de julho de 1945, sob a direção de William Cavendish Bentinck. Essa unidade coordenado, o coleção sistemático de foram recolhidos depoimentos de refugiados alemães em territórios ocupados pelos britânicos e pelos americanos. Os interrogatórios foram conduzidos seguindo protocolos desenvolvidos pelo Centro de Interrogatório Detalhado das Forças Armadas Combinadas, localizado em Bad Nenndorf.
Entre agosto e dezembro de 1945, mais de 300 depoimentos foram classificados sob o Código Operacional. Nursery era uma referência interna ao bunker como o berçário do Reich. A documentação resultante, parcialmente desclassificada em 1972, demonstrou que as autoridades britânicas consideravam a ausência de evidência físico soviético como um problema de credibilidade estratégica, em vez de credibilidade histórica. O Escritório de Serviços Estratégicos do ZIUA, precursor da CIA, estabeleceu o projeto Paperweight em setembro de 1945, que era diferente da mais conhecida Operação Paperclip, dedicado para o recrutamento cientista. Peso de papel centralizado todos os relatórios relacionados a supostos avistamentos de líderes nazistas foragidos. O oficial responsável, Lenin McFarland, compilou um total de 1.237 relatórios sobre os supostos paradeiros de Hitler entre 1945 e 1947. Destes, 643 localizavam o ditador em territórios da América do Sul, 211 na Espanha e 180 em outros países, e 3 em regiões alpino de Áustria e Suíço, e ele descansara espalhado em locais variados, incluindo leste metade e Ásia Central. Cada relatório recebido classificação. Com base na credibilidade, apenas 18 foram considerados dignos de investigação ativa. Nenhum deles se mostrou verificável. Sistema de classificação desenvolvido por McFarland, estabelecido categorias baseado em a fonte. Relatos em primeira mão eram classificados como Código A, informações em segunda mão como Código B e rumores sem fonte identificável como Código C. Um memorando interno datado de 3 de março de 1946, desclassificado em 1985, revelou a frustração do oficial com a qualidade do material. A proliferação de relatórios de classe C contamina severamente a capacidade de avaliar o material de classe A. Recomendamos a suspensão do processamento de rumores não verificáveis. A recomendação foi ignorada. O motivo, declarado em correspondência entre McFarland e o diretor adjunto de inteligência, Allen Dulles, foi político. Fechar o canal de comunicação publicamente significa que consideramos o caso encerrado, uma posição prematura enquanto os soviéticos mantiverem silêncio oficial sobre a descoberta dos restos mortais. A manipulação de informações soviética atingiu um nível considerável de sofisticação durante 1946. O 8º de junho, Rádio Moscou transmitido um programa especial intitulado El Mistério de Berlim. Em ele, qual um narrador anônimo proposto questões sobre inconsistências em versões ocidentais. O programa citou seletivamente declarações de Eisenhower expressando dúvidas, omitindo o contexto temporal. Simultaneamente, agentes da NKVD distribuíram panfletos anônimos em alemão no oeste da Alemanha, intitulados Onde está o Führer?, projetado para alimentar especulação entre população civil alemão. Exemplares desses panfletos, preservados no Arquivo Federal Alemão sob o código Z/SG 142, demonstram técnicas de propaganda cinzenta. Apresentavam informações factuais misturadas com insinuações, evitando declarações diretas e verificáveis. A contra-espionagem britânica MI6 respondeu com a Operação Periodic, lançada em janeiro de 1946. Essa operação consistia em infiltrar agentes em círculos de exilados alemães na Espanha, Portugal e América Latina, especificamente para monitorar a circulação de rumores sobre líderes nazistas foragidos. Relatórios trimestrais enviados a Londres, parcialmente desclassificados em 1998, documentam as redes sociais de exilados alemães onde os rumores circulavam em padrões previsíveis. Um relatório do segundo trimestre de 1946 identificou Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Caracas e São Paulo como locais-chave para esses rumores. Paulo como epicentros de especulação organizado. Ele, analista, percebi comunidades alemães expatriados. Eles trabalham como câmeras de eco onde informação, sem a verificação, adquire uma aparência de credibilidade através da repetição social. A dimensão acadêmica do debate emergiu formalmente em 1947 com a publicação do livro de Trevor Hopper, Os Últimos Dias de Hitler. O historiador britânico incluiu um apêndice metodológico explicando as limitações das evidências e justificando as conclusões com base na convergência de depoimentos.
A obra recebeu críticas dos círculos acadêmicos soviéticos. Em março de 1948, o historiador russo Lev Bezimensky publicou um artigo na revista Voprosi Historii, questionando a metodologia ocidental por depender excessivamente de testemunhos sem acesso a provas materiais. Bezimensky não revelou que os soviéticos possuíam tais provas, mas usou a sua ausência nas análises ocidentais para desacreditar as conclusões. Esse padrão caracterizaria o debate historiográfico por 2 décadas. Os estudiosos ocidentais argumentavam a partir de testemunhos convergentes, enquanto os estudiosos soviéticos partiam de um materialismo forense inacessível. A publicação, em 1968, do livro A Morte de Adolf Hitler, de Lev Bezimensky, marcou um ponto de virada, de inflexão. Por primeiro tempo, um historiador soviético revelado publicamente detalhes. A publicação incluía fotografias de documentos forenses das autópsias de 1945, coincidiu com o início da distensão entre os blocos e respondeu às diretrizes de desestalinização, que permitiam um acesso mais seletivo aos arquivos. No entanto, Bezimensky omitiu qualquer menção à segunda comissão de investigação de 1946 e não revelou a existência do fragmento craniano. A estratégia era de transparência controlada, informação suficiente para estabelecer a autoridade soviética sobre o assunto, mas insuficiente para permitir uma verificação independente completa. Uma análise comparativa entre as versões publicadas por Bezimensky e os documentos posteriormente desclassificados revela alterações significativas. O historiador russo afirmou que Hitler morreu exclusivamente por envenenamento por cianeto, omitindo qualquer referência ao ferimento à bala documentado no relatório de Semenovsky. Essa alteração decorreu de considerações ideológicas. Retratar Hitler como tendo morrido por envenenamento, um método considerado covarde, servia melhor aos propósitos de propaganda do que admitir um ferimento à bala, potencialmente interpretável como um ato militar honroso. Documentos dos arquivos presidenciais de Federação Russo, acessível para pesquisadores de 2016, confirmar Bezimensky submeteu o manuscrito ao Departamento Ideológico do Comitê Central para revisão antes da publicação, onde foram solicitadas modificações específicas referentes à causa da morte. A cultura popular ocidental começou a incorporar o tema durante a década de 1960. Em 1964, o romance O Meninos de Brasil, de Vailevin, embora focado em clonagem de Hitler, popularizou a premissa da sobrevivência nazista na América do Sul. O filme de 1978, com o mesmo nome, solidificou essa ideia. Esse imaginário visual. Ao mesmo tempo, publicações sensacionalistas, eles proliferaram. Em 1969, a revista alemã Der Stern publicou uma série intitulada Os Últimos Dias de Hitler, combinando pesquisa séria com especulação. A série alcançou uma tiragem de 1,5 milhão de exemplares, estabelecendo um precedente comercial. O mistério de Hitler vendia. Editores internacional, eles responderam fórmula. Entre 1970 e 1980, para o menos 40 e segundo a catalogação da Biblioteca do Congresso, 3 livros publicados em línguas ocidentais abordavam o assunto. O contexto forense evoluiu significativamente durante a década de 70 com os avanços na odontologia forense. Ele trabalho pioneiro de Kaiser Nielsen em EUIA dental, padrões estabelecidos internacional adotado por Interpol em 1973. Esses padrões, eles especificaram protocolos para documentação, comparação e verificação de identidade usando registros dentários. Aplicados retrospectivamente ao caso Hitler, os métodos desenvolvidos por Kaiser Nielsen validou a identificação feita por Käthe Häusermann em 1945, agora reconhecida como tecnicamente correta de acordo com os critérios científicos contemporâneos. Professor Hir Sognais, de Universidade de Califórnia, publicou em 1972 uma análise em o periódico American Journal of Forensic Medicine, comparou radiografias dentárias de Hitler com descrições soviéticas publicadas por Bezimensky. Sognais concluiu que as correspondências anatômicas excediam as probabilidades estatísticas de erro, fornecendo a primeira validação científica ocidental independente.
O Abertura Ciência Arquivística Pós-Soviético, transformado radicalmente ele panorama evidencial. Em 1991, o governo russo concedeu acesso limitado aos arquivos do FSB. O sucessor da KGB, em 1992, a jornalista Ada Petrova e o cineasta britânico Peter Watson obtiveram acesso ao arquivo completo da Operação Mitch, até então desconhecido fora dos círculos de inteligência. Seu livro, A Morte de Hitler, a história completa com novas evidências dos arquivos secretos russos, publicado em 1995, revelou pela primeira vez a existência do fragmento craniano e documentou as múltiplas transferências dos restos mortais. A publicação gerou imediata controvérsia acadêmica. Historiadores como Richard Evans questionaram as interpretações de Petrova e Watson, apontando que o acesso aos arquivos não garantia competência em análise histórica crítica. O debate historiográfico sobre a confiabilidade das fontes soviéticas intensificou-se durante a década de 1990. Em 1994, o Instituto de História Mundial da Academia Russa de Ciências organizou um simpósio internacional intitulado Fontes Soviéticas e Metodologia Histórica, onde estudiosos russos e ocidentais confrontaram abordagens divergentes. O consenso emergente reconheceu que os documentos soviéticos exigiam uma leitura crítica, levando em consideração contextos de produção burocrático e pressões ideológico, mas ele rejeitou a desqualificação automática. Essa posição metodológica madura permitiu a integração progressiva de evidências soviéticas em narrativas históricas ocidentais sem ingenuidade epistemológica. O Tecnologia Forense do século XXI introduzido chances análises impensável. Em 1945, o desenvolvimento de técnicas de extração de DNA antigo, aperfeiçoadas por meio de projetos arqueológicos como o sequenciamento do genoma neandertal, ofereceu ferramentas aplicáveis em teoria para restos histórico. O Comunidade Científico. Em 2003, a ciência forense estabeleceu os padrões de autenticidade para DNA histórico, publicados na revista Nature, especificando protocolos para evitar contaminação e validar resultados. Esses padrões exigiam amostragem múltipla, sequenciamento replicado em laboratórios independentes e documentação completa da cadeia de custódia. A análise de Connecticut de 2009 atendeu tecnicamente a esses requisitos, embora a impossibilidade de replicar os resultados tenha limitado a análise independente por negativo russo, limitado validação completo de acordo com padrões científicos ideais. Ele estudar francês de Charlier em 2017, representado testado de síntese interdisciplinar. A equipe era composta por historiadores, odontologistas forenses, patologistas e especialistas em microscopia eletrônica, projetando protocolo integrado combinando análise, estudo histórico-documental com verificação científico-material. A metodologia foi previamente publicada, para resultados, permitindo revisão por pares do projeto experimental. Essa abordagem transparente contrastou com a opacidade tradicional das pesquisas sobre o tema. A publicação no European Journal of Internal Medicine, um periódico médico de grande impacto, sinalizou a legitimidade científica do estudo perante a comunidade médica internacional. Assim como a ciência forense transformou a análise de materiais, o mesmo aconteceu com a digitalização de arquivos. Revolucionou o verificação documentário. Durante o primeiro no século XXI, projetos do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e do Arquivo Federal Alemão, Bundesarchiv, disponibilizaram online mais de 50 milhões de páginas sobre o Terceiro Reich. De 2018, esse acesso permite contraste fontes primário, embora também facilitou a disseminação de interpretações tendenciosas por usuários sem formação historiográfica, capazes de manipular informações autênticas fora de contexto. A questão dos restos mortais físicos adquiriu uma dimensão ética adicional com os debates sobre a sua exibição. Público de material humano. Quando Arquivo Estado Russo, a descoberta de um fragmento craniano em 2000, levou organizações internacionais de direitos humanos a questionarem a apropriação da legitimidade institucional. Restos humanos, independentemente da identidade, mereciam tratamento de acordo com os protocolos estabelecidos pela Unesco para o patrimônio humano sensível. O debate refletiu a tensão entre o interesse histórico público e a dignidade humana fundamental.
um tema recorrente em museus dedicados a atrocidades em massa. O construção historiográfico do fim de Hitler ilustra processo avançar largo de treinamento da memória histórica, em contextos de fragmentação política e tecnológica. 80 anos depois, os arquivos nacionais continuam a desclassificar material relacionado ao caso. Em 2020, o Arquivo Federal Alemão divulgou mais 173 documentos do Ministério da Segurança do Estado da RDA, incluindo interrogatórios de cidadãos de Berlim Oriental, que alegaram ter testemunhado eventos na chancelaria. Em 2022, ele, FSB russo digitalizado por primeiro tempo, o raios-x dental originais. As imagens foram tiradas em 1945, permitindo análises comparativas independentes com o uso de softwares forenses modernos. O Instituto Fraunhofer, em Hannover, aplicou técnicas de sobreposição digital, confirmando a correspondência anatômica com registros clínicos anteriores a 1945. A Universidade Hebraica de Jerusalém abriga a coleção mais completa de documentos desde 2019, desclassificado sobre ele emitir 42 mil páginas originário de 11 arquivos nacionais diferentes, acessíveis através de uma base de dados digital indexada. Este material permite uma pesquisa sistemática que anteriormente exigia décadas de trabalho em vários países.